Bom, sejam bem-vindos a esta nossa 10ª aula do curso de Teologia, do curso de Filosofia Moderna, que é do curso de Teologia para Leigos, são as matérias filosóficas, né, do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos nós aqui, né, perseverando, né, a turma está aí perseverando. E é importante perseverar porque Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo, né? A perseverança é tudo, né? Perseverança. E a disciplina, né? Já dizia o Ésquilo, o poeta grego Ésquilo, que a disciplina é a mãe do sucesso. Então, quanto mais disciplinados, focados, né, nós formos, mais sucesso em nossa formação intelectual, espiritual, né, humana, nós seremos, né? E estamos vendo, gente, desde o começo da aula passada, é, ainda que brevemente, claro, né, o René Descartes, né? Vamos continuar ainda com o René Descartes. Eu falo brevemente porque não dá em 2 aulas para falar assim, nada de muito aprofundado do René Descartes, né? Porque Descartes por si só seria um curso, né? Quando se estuda, às vezes, Descartes, se estuda anos, né? Ele tem uma obra grande, né? E envolve muita coisa. Mas aqui nós vamos trazer as partes que mais são importantes para o nosso curso aqui de Filosofia Moderna, para a gente entender melhor a modernidade e a influência dele, né, neste período e na filosofia moderna. Na aula passada eu apresentei alguns livros para vocês, né, Os Princípios da Filosofia, essa obra é um pouco tardia. Aí neste volume aqui da coleção Os Pensadores, o volume que trata do Descartes, que é o volume 15. Aí tem os livros, né? Discurso do Método, tem Meditações, Objeções e Respostas, Paixões da Alma e algumas cartas do René Descartes, né? Aqui são apenas alguns livros, mas tem vários outros, né? Aqui tem vários livros do René Descartes, tanto dele quanto de comentadores da obra dele, né? Tem vários aqui, tem esse aqui é um livro importante, né? As regras para a direção do espírito, é uma regra, um livro também filosófico, né, do Descartes. E tem tantos outros livros comentando, né, como esse aqui, Descartes, Segunda Ordem das Paixões, né, que é do Marcial Guerroux, um dos principais comentaristas, né, do René Descartes. É, deixa eu colocar aqui. Também tem outros comentadores importantes, né, como esse aqui do Fernand de Alquier, é um francês, Galileu Descartes e o mecanismo, né, o mecanicismo, tem Descartes, né, do Pierre Guénancia, enfim, né, tem muitas obras aqui de comentários do René Descartes. Mas a gente vai se centrar em algumas pequenas partes, né, da obra dele, Jéssica Erlando, sobretudo aquele que vai mais nos interessar aqui, né? O Descartes, gente, ele é estudado tanto na filosofia quanto na matemática, né? E a Marli, eu acho que poderia até, Marli, brevemente, assim, fazer um resumo do resumo da importância do Descartes na matemática, antes de nós voltarmos aqui para a filosofia, Marli. Marli é professora de matemática. E no que foi que ele contribuiu, assim? Quando a gente começa a trabalhar no ensino médio, uma das bases principais para a gente estudar as informações básicas da informação matemática é Descartes. Por quê? Ele trabalha com os planos cartesianos. E nos planos cartesianos, a gente faz o estudo de todas as disciplinas. A gente faz o estudo da matemática, a gente faz o estudo da física e a gente faz o estudo dos infográficos, que são gráficos que mostram todas as informações sociais e assim, econômicas e de saúde também. Então, mesmo os infográficos não sendo os gráficos cartesianos, mas foi partindo dos gráficos cartesianos da ideia de Descartes, esses gráficos também estão hoje aí. Então, hoje, os relatórios, eles se detêm mais nos infográficos, justamente porque em um gráfico só você tem muitas
informações, inclusive os percentuais. Então, ele, na época, o estudo que ele fez foi um estudo muito profundo, era um estudo que ele também buscava encontrar a verdade dele, a verdade da matemática, pegou o estudo de outros matemáticos e ele chegou a uma contribuição tremenda dentro da matemática, entende? Então, quando a gente estudava Descartes, então a gente estudava, tinha algumas frases que eu colocava os meninos para pesquisar e fazer estudos pessoais sobre ele, porque é longo, o trato da geometria é extenso, e depois do estudo dele, a matemática não foi mais a mesma. Entende? A matemática progrediu muito, teve outras contribuições depois, mas a dele foi essencial. Inclusive aquele gráfico do homem, né? Eu esqueci o nome, toda vez eu esqueço o nome dele, boto para o menino O lá homem buscar. vitruviano. Então, também foi tudo baseado nos estudos dele, nos gráficos dele. Então, para a matemática, ele foi o cara mesmo, entende? Não excluindo Tales, nem Euclides, né? Porque Euclides é o pai da geometria, né? E Tales de Mileto foi realmente o estudo um estudo profundo da geometria. Só que Descartes, ele estudou a parte de geometria e também as apresentações da matemática também aplicada. Aí isso foi extremamente importante. Ele fazia os cálculos e fazia essas representações gráficas. Isso, muito bem, muito bem, muito bem, Marlene. Então, Descartes ele tem uma importância, né, para a matemática, e a matemática, na história da matemática, né, também pode-se, né, ter ele como um momento, né, de divisão, não é? Antes e depois do Descartes, né, a matemática pode ser pensada também sob essa ótica, né, antes e depois do René Descartes, dada a contribuição dele, assim também como na filosofia, viu, gente? Embora quando se estuda matemática, quando se estuda o Descartes na matemática, se vê muito pouco normalmente, né, a parte filosófica dele, né? Mas o Descartes tem muito livro de filosofia, né? Tem muitas obras de filosofia. E, inclusive, muitas obras de filosofia ele escreve como preâmbulo às obras de matemática, né? Como é o caso, por exemplo, do Discurso do Método, né? Então, Nessa época não havia uma separação muito estanque entre uma não, especialização, vamos dizer assim, para usar um termo é, moderno, né? Todo isso, mundo estudava tudo. isso, é verdade, Felipe. Isso é uma coisa importante de trazer. Porque nesta Essa época, época era uma época em que os filósofos eles eram matemáticos ou geômetras, né? Eles eram matemáticos e eles tinham astrologia. Eles estudavam também astrologia. Esses matemáticos do passado, eles eram matemáticos, astrólogos e até médicos. Alguns deles, né? Não foram todos, uhum, mas eram assim, eles não detinham só a filosofia ou só a matemática. isso, Normalmente, filosofia e matemática estavam bem juntinhos tá, com esses filósofos do passado. Porque isso, Platão, até Sócrates mesmo, eles estavam com isso aí interligado. é, E alguns deles pegavam, até a medicina também fazia estudo da medicina. O que depois de ser pego alguns estudos que não eram convencionais, foi dividido o estudo das ciências da matemática. Foi feita essa divisão. Ciências biológicas, aí foi dividido biologia, matemática, física e química. Elas foram divididas partindo desses estudos, que alguns deles. Porque quando eles estudavam a parte da biologia, faziam o estudo sobre o ser humano, ela tinha que estudar, ela tinha que dissecar, tinha que fazer essas coisas. E algumas autoridades achavam que isso não era legal. Então, os cientistas resolveram fazer essas divisões. Aí, esses estudos foram direcionados e nas direções, então, quem era cientista que trabalhava com a parte
50 anos perto da genética, né? Mas de 100 anos para cá a gente evoluiu rapidamente. Mas antes Isso, dessa divisão ter feita, eles sofreram um bocado também. isso. Então, vejam que nessa época aí do René Descartes, a filosofia, ela ainda era muito intrinsecamente ligada às ciências, sobretudo às ciências naturais, né? A Marie mencionou aí a astrologia, né? Mas também a astronomia. E ainda não era muito nítida essa distinção entre a astronomia e a astrologia, né? Isso não era muito nítido, porque nós temos físicos naturais, cientistas que ainda navegavam muito pelo universo, tanto da astronomia quanto da astrologia, né? É o caso, por exemplo, de Isaac Newton, né? E além da astrologia, da alquimia, do esoterismo, tudo ainda era muito próximo, né? Você vê que o Isaac Newton mesmo, ele tem muitos escritos sobre esoterismo, sobre alquimia, né? O que hoje é visto até com certo preconceito assim, mas Newton, ele, né, estava muito dentro disso aí, né, na época. E isso era muito comum, né? As coisas ali ainda não estavam muito separadas não, né? Quando a gente estuda a história das ciências, a gente vê que na modernidade é quando surge o método científico, quando ele é mais reelaborado, né? O método científico ali a partir de Francis Bacon, depois o Galileu Galilei, né? E o Johann Kepler e aí depois o próprio Newton, né? E vai, as coisas começam a se separar e é onde também vai começar pouco a pouco, gente, uma distinção da filosofia em relação às ciências, que até então você não tinha distinção. Até porque também, veja, que é um dado importante da modernidade, a filosofia ela não era considerada uma atividade profissional, não era. Era uma atividade intelectual, mas não era uma atividade profissional distinta das demais, né? Então, normalmente os filósofos eles eram também outra coisa. Ele era matemático e filósofo, era cientista e filósofo, era astrônomo e filósofo, era jurista e filósofo, era teólogo e filósofo, porque a filosofia como uma atitude de vida, né, uma atitude de busca do conhecimento, busca da sabedoria, ela acompanhava uma outra atividade profissional, mas ela por si só ainda não era uma atividade profissional, era uma atividade puramente intelectual que só depois, em tempos depois, é que a filosofia começou a ser mais profissionalizada e quando ela vai se tornando um curso mesmo, né, na universidade, na academia, que começa todo um processo de profissionalização em torno da filosofia. E aí ela vai começando a ganhar assim, vai se tornando mais distinta, mais separada das demais, até se tornar o que é hoje, né? Uma coisa estritamente profissional, né? Que essa profissionalização também trouxe muitos prejuízos para a filosofia, né? Porque hoje o filósofo é uma pessoa que porta um diploma em filosofia, mas o filósofo não era assim. Você vê que Sócrates nunca teve um diploma de filosofia, nem Aristóteles, nem Santo Tomás, nem Santo Agostinho, nem René Descartes, nem ninguém. Os grandes filósofos eles não tinham diploma de filosofia, né? Eles tinham a filosofia como uma atitude intelectual vital. Eles, na vida, eles procuravam o conhecimento de modo exaustivo e rigoroso. E isso é uma atitude filosófica, entende? Só muito assim, recentemente, né? E, tipo, os últimos 300 anos é que nós temos uma prática mais profissional mesmo, bacharelesca mesmo da filosofia. Professor, veja, a filosofia, assim, ela não começou assim, ela não teve mais uma ênfase maior depois dessas confusões da igreja, não. Da igreja católica, Uma protestante, ênfase como essa busca assim? aí, a filosofia não teve esse peso mais forte, porque ela não era parte da filosofia que as pessoas buscavam tentar entender é, essa parte espiritual, essa Ah, parte sim. moral da pessoa, do indivíduo. Não, Marli, não. Não, porque assim, antes da igreja, a filosofia já era uma atividade intelectual independente. Não, eu estou dizendo assim, o peso dela se tornar mais profissional. Porque a pergunta de onde vem Deus, quem sou eu, o que vamos fazer, o que tem no futuro, foram perguntas que sempre foram atribuídas à filosofia. Isso. Então, aí, assim, olhando
A filosofia ela teve um peso maior, não descartando o que de Sócrates, Platão, Aristóteles, Arquimedes, que eles fizeram. Mas, assim, para o conhecimento geral, porque esse conhecimento não era um conhecimento mais para pessoas intelectas. As pessoas comuns não se ligavam. Mas depois que houve essas reformas, essas coisas, que a filosofia começou a entrar assim, bem firme na vida das pessoas, não tornou-se mais fácil de fazer ela chegar até a sociedade e se firmar, não. Eu tendo a acreditar que não, Marli. Porque, assim, claro que a presença da igreja tem uma contribuição importante, né, para a tradição filosófica, sobretudo porque a fé cristã vai colocar muitos elementos, muitas categorias, muitos pontos que até então os filósofos simplesmente não pensavam, né? Assim, não tinham parado para pensar porque, enfim, né, fugia, né, do horizonte do debate. Como, por exemplo, o tema da liberdade humana, né? Isso vem muito com o cristianismo por causa do pecado. Então, para entender o pecado e a liberdade humana, então isso vai se tornar uma categoria filosófica de compreensão, a liberdade humana, como a ideia de criação em oposição à ideia da eternidade das coisas, né? A ideia de um espírito distinto de alma. Então tem muitos elementos, ou mesmo a imortalidade, né? Então tem muitos elementos que de fato o cristianismo coloca na filosofia e enriquece, realmente enriquece a tradição filosófica. Agora, eu acho que a popularização assim da filosofia, eu acho que ela deve-se mais a essa própria conjuntura da modernidade, da divisão, da separação dela das ciências, e porque quando ela se separa das ciências, ela vai se tornar mais um caminho autônomo e profissional, né? Um profissionalismo autônomo com toda uma burocracia ali própria, né? Com diplomas, com aí os cursos vão ter que se estruturar, os ramos da filosofia vão ter que se estruturar. Então, eu acho que essa separação da ciência, eu acho que contribui muito mais do que mesmo a própria presença da igreja, entende? Eu acho que a ciência nesse sentido, né, se eu estou entendendo bem o seu pensamento, assim, a sua pergunta, eu acho que a ciência contribui muito mais nesse sentido, assim, de tornar a filosofia mais visível, e no sentido, assim, de mais distinta das outras coisas, não é? Porque eu acho que se não fosse a ciência, e sobretudo essa particularização que há na ciência, nessas diversas ramificações, eu acho que a filosofia estava muito mais interligada às outras áreas, assim, permeando todas as outras, do que um caminho independente autônomo. Entende, Marli? Então, gente, vejam, a, a filosofia, né, na modernidade, ela começa a se distinguir muito das ciências, né? E isso é um caminho gradativo, viu? Porque quando nós estamos aqui pensando em René Descartes, em Descartes isso ainda não estava separado, não. Né? Filosofia, matemática, filosofia e física. Né? A física ainda estava ali nascente, porque a física ela vai derivar da filosofia natural. Então tudo ainda estava muito interligado. E até mesmo a separação entre física, ou melhor, a junção entre física e matemática, né? Uma física mais matematizada. Isso também é muito próprio da modernidade, né? Porque quando você vai para a física antiga, né? Que é a própria filosofia natural, a física aristotélico-ptolomaica mesmo, né? Ainda é uma física muito dissociada da matemática, né? Uma física mais teórica, né? E menos matematizada. Então até isso também na modernidade, né, começa a ganhar uma outra cara, né, uma outra conotação. E o René Descartes, ele é uma figura importante, viu, gente? Muito importante, não é, para a filosofia moderna, né? Um outro nome que a gente poderia aqui pensar em correlato ao René Descartes, né? No âmbito da astronomia e da física, é o próprio Galileu, né? O Galileu é um nome importante, até aquele livrinho que eu citei para vocês traz um pouco disto, né? Sobre o mecanicismo, né? De Galileu e Descartes. Né? São vários autores, entre os quais o Ferdinand de Alquier, que é um importante autor francês do século passado, neste livrinho aqui traz um pouco, né, dessa cooperação de Descartes, né, e do Galileu. Né? São nomes importantes tanto para a matemática e para a física, quanto para a filosofia, quanto também, veja, para começar uma separação em relação à própria teologia.
Até então, gente, a teologia também caminhava muito junto das demais ciências, né? E a teologia, ela estava na universidade como uma ciência, né? Era muito comum as universidades, né, de modo geral, terem o curso de teologia. E isso aqui também faz pensar que quando a universidade surge, gente, a universidade surge sobretudo para ensinar teologia, viu? É uma coisa importante de perceber, porque no século XII, né, quando surgem as universidades, os três primeiros cursos foram a teologia, né, a medicina e o direito. Estão entre os cursos mais antigos da universidade. E veja que o propósito da igreja, né, quando funda as universidades, era sobretudo para ensinar teologia. Entende? Então a teologia é um curso fundante da universidade. E por pelo menos uns 5 séculos, a teologia era um curso universitário como qualquer um outro curso universitário. Somente na modernidade, veja só, viu? Somente na modernidade é que a teologia aos pouquinhos foi saindo das universidades. E hoje praticamente a gente não tem nas universidades, sobretudo as públicas, o curso de teologia, né? Nós só temos teologia praticamente nas faculdades pontifícias, né? Nas faculdades católicas ou religiosas, né? Mas nas faculdades laicas, com raríssimas exceções, é que nós temos o curso de teologia. Porque começou-se, veja só, começou-se uma tendência ali a partir do século XVII, XVIII seguintes, a desconsiderar a teologia como uma ciência. Ou seja, a achar que a teologia não era uma ciência. E por que que não era uma ciência? Porque como as ciências, as outras ciências, as demais ciências, elas têm um objeto verificável e podem ser analisadas, o método científico pode ser empregado para os objetos das demais ciências, no caso da teologia, nisso não funciona. No caso da teologia, o objeto principal da teologia não é passível de verificação empírica, no caso Deus. Então, como o objeto principal, né, da pesquisa teológica é Deus, e ele não é um ente verificável empiricamente, isso levantou um sério problema para esse status de ciência da própria teologia. Diz, Ellison. Professor, nesse caso, a filosofia também não se englobava nesse caso aí não, porque o objeto verificável da filosofia é o quê? É o pensamento, né? As ideias. Não, porque. Assim, e sabe por que não? Porque, assim, claro, a filosofia tem vários ramos, né? Então, tipo, a filosofia natural, que tá buscando filosofar ali em torno da natureza, né? Do cosmos. Tudo isso tem uma correspondência na realidade. A filosofia social, a filosofia política tem uma correspondência na realidade. Então, assim, as buscas filosóficas, elas em geral tá em torno de objetos que têm uma correspondência na realidade. No caso da teologia, não. No caso da teologia, Deus não é um objeto que tem uma correspondência na realidade, assim, empírica, a gente possa tocar nele ou vê-lo. Então, isso começou a suscitar um sério problema para o status de ciência da teologia. E, sobretudo, gente, porque o método científico não pode ser empregado para Deus. Então, isso começou a causar um problema. E veja, também soma-se a isso o fato da cultura moderna estar sendo, né, está sendo se constituído cada vez mais uma cultura materialista. E como Deus, ele é supranatural, ele é supramaterial, ele está além da materialidade, então isso também foi um problema. Porque cada vez mais a coisa foi sendo materializada e é fidedigno apenas o que é materializado. Compreendem? Gente, só um momentinho. Deixa eu fechar aqui a janela que começou um temporal aqui. Agora, eu pergunto para vocês, gente, né? Do que nós já... Eu queria escutar vocês, né? O que nós já discutimos até aqui. O fato da teologia ter perdido, né, gradativamente, sobretudo nos ambientes seculares, viu? Sobretudo nos ambientes seculares, laicos, né?
o seu status de ciência. Em que medida a própria modernidade, né, e tudo que nós já vimos de cultura moderna, dessa conjuntura, contribuiu para isso, para essa perda do status de ciência para a teologia? Assim, como é que vocês conseguem pensar isto aí? O porquê, as causas, sei lá. Professor, eu acho que tem a ver de novo com aquela questão do homem no centro agora. Eu acho que tem muito a ver com isso também, porque se tornou algo particular. Então, por que então devemos todos estudar esse assunto, levar como uma ciência, se agora é algo pessoal? A sua fé você vive lá no seu templo, na sua casa, e não mais nos espaços públicos. Eu acho que tem a ver com isso. Boa. Que mais? É isso aí, falar isso aí também. Faz esse antropocentrismo aí, né, do iluminismo dessa época aí, né, na modernidade, que tirou a igreja, né, a igreja perdeu o seu poder, né, entre aspas, né, de ditar a vida, né, e agora o homem, como o homem é o centro, né, que nem Jéssica falou, aí não tem mais para que estudar Deus, e aí foi só o que eles queriam para começar a atacar, né, a dizer que a teologia não tinha como ser uma ciência, porque não tem como tentar explicar Deus, não tem como provar Deus empiricamente, né? Acho que é isso aí, então, isso aí. Isso. Diz, O que Aldo. acontece até hoje, né? A gente vê assim cada vez mais nos lugares públicos, assim, estão tirando a tinha crucifixo, eles estão tentando fazer tudo para tirar mais, ainda mais a presença de Deus, a presença da fé da igreja, dessa laicidade, né? Esse laicismo, eu acho que também contribui um pouco para isso. E até se fala em religião, mas no sentido cultural. Olha, uma manifestação. Eu estava vendo a tarefa de casa da minha sobrinha esses dias. Ela estuda em colégio particular. E assim, não tem esse nome, ensino religioso, mas é algo como uma cultura. Tanto é que ela viu algumas coisas sobre catolicismo, mas engloba tudo, mas uma visão muito assim, generalista, enfim, como a escola para se posicionar. Olha, a gente fala que todas as religiões são boas, todas são certas, tudo isso faz parte da cultura do homem, é importante para algumas pessoas. Enfim, como eu vejo que tem se tornado aqueles colégios que abordam ainda a questão da religião. Eu me lembro que na minha época, eu peguei essa época ainda. Existia a matéria de religião. A gente estudava religião. Né? Eu também. Eu acho que na quinta série, ou foi quarta série a última vez. No ano seguinte já colocaram outra disciplina, não me recordo o nome, mas tinha outro nome bem diferenciado, mas ainda lembro de fazer trabalho na escola sobre Abraão, não sei o quê, sobre a história de Jó. Então, inclusive era uma direção católica, mas ainda assim teve que seguir o plano e tudo mais. Eu me lembro que era as matérias que eu mais gostava, era justamente religião, aí história e filosofia, né? Mas aí depois não me lembro da época, depois parou, não teve mais. Eu tinha um professor de história e de religião. Era separado. Uhum. Depois religião morreu. E agora é só isso aí. Né? Isso. E você, Aldo, quer falar aí? Diz aí. Alguns motivos, assim, mudança no objeto, né, de estudo, enquanto a ciência moderna foca no mundo empírico e observável, né, o fenomenológico, a teologia focava o sobrenatural e a revelação, que não pode ser submetida a testes de laboratório, né? Também a natureza do conhecimento. O conhecimento teológico é visto por muitos como dogmático, né? Infalível e exato na sua própria lógica, enquanto a ciência, por definição, também teve a Revolução Científica, que a figura de Galileu, né, estabeleceram que a natureza não deveria ser explicada por escritura, mas por observação, e o que retirou a teologia da posição de supervisora das ciências naturais. Também as universidades, a sua secularização,
e com o iluminismo, o avanço do pensamento científico, as universidades se separaram do técnico natural, da teologia, né? Restringindo a última a um campo de fé, filosofia e história, vários motivos. O empirismo também, e, por exemplo, a teologia parte da fé, da autorrevelação de Deus, né? Das escrituras, enquanto que a ciência se baseava na verificação. Isso aí, mais ou menos, eu acho. Isso. Boa. Deu uma resumida boa aí, Alvo. Né? Vários pontos que tocou. É a soma disso tudo aí mesmo. Muito bem. Então, gente, vejam que todos esses elementos, o advento da ciência, essa particularização, né? Essa ramificação das ciências, isso tudo também vai gerando uma cultura materialista. Soma-se a isso o antropocentrismo, o homem como centro. Quando o homem vai se tornando o centro, essa busca, essa ideia do sobrenatural começa a cair no desuso aos pouquinhos, né? Porque o que mais vai importar agora é o mundo imanente, é este mundo aqui. O que temos é este mundo aqui, com suas leis, com sua regularidade, é isso aqui. E começa-se aos pouquinhos a perder a referência ao sobrenatural, né? Ao metafísico, né? Ao mundo transcendente. Então, quando vai se somar tudo isto aí, né, vai estar entre as causas que vai tirar o status de ciência da teologia. Porque sobretudo essa consideração. A teologia lida com um objeto que não é verificável empiricamente. E para ser ciência, o objeto tem que ser verificável empiricamente. Logo, a teologia não pode ser ciência como as outras ciências, porque ela não tem um objeto da qual ela possa fazer demonstrações em laboratório ou mensurar a regularidade, que vocês sabem que faz parte, né, do método científico mensurar a regularidade dos fenômenos. Porque é a partir dessa mensuração da regularidade dos fenômenos que se cria leis, fórmulas matemáticas, físicas e tudo mais, né? É a partir da regularidade, né, dos fenômenos, né, ou mesmo da composição, não é, dos elementos, né, enfim. Só que Deus foge de todas essas regras. Como Deus foge de todas essas regras, então isso se torna um grande problema. Não é? Como permanecer dizendo que a teologia é ciência quando ela não se encaixa nos moldes de todas as outras ciências. Compreendem, gente? E veja, isso vai ser um dano, né, não somente para a teologia, mas para a própria metafísica, né, que é o ramo da filosofia, né, que é a busca do ser enquanto ser. Até mesmo a metafísica, dentro da filosofia, vai sofrer um grande dano aí. Né? A metafísica ela vai começar também a sofrer uma queda muito grande, né? Até lá na frente se torna tudo muito antimetafísico, porque na busca metafísica, né, vai se buscando o ser das coisas, a causa primeiro, o fundamento último, tudo isso é busca metafísica, né? O fundamento último e que a causa né, de tudo que é material não pode ser algo material, né? De que as coisas são contingentes, né? Não são coisas necessárias, não tem a existência em si mesma. Tudo isso são buscas da metafísica, né? São investigações, indagações da metafísica. Aí tudo isso também vai começar a sofrer um grande dano, porque a metafísica também busca investigar coisas que são imateriais, né? Como a causa de tudo, né? O fundamento de tudo, o sentido de tudo, o ser de tudo. Isso é imaterial. Então, não só a teologia, mas também a metafísica sofre um grande baque. E embora a metafísica seja fundante na filosofia, a metafísica também vai sofrer sérias críticas até a filosofia dos últimos 200 anos se tornar bastante antimetafísica. E isso porque, assim também como a teologia, a metafísica aponta para um mundo supranatural. E como a metafísica é também um caminho para chegar ao ser divino, que a metafísica chega ao ser divino quando está buscando a causa primeira de todas as coisas, a causalidade eficiente de tudo, né, o fundamento originário de tudo. É quando essa busca leva à causa metafísica, né, ao princípio metafísico do ser, né, o ser enquanto ser, né, ou o ser com S maiúsculo, que é o próprio Deus, quem sustenta todos os demais seres. Como leva ao divino,
a metafísica leva ao divino, também ela vai sofrer um grande baque, viu, gente? Um grande baque mesmo. E a filosofia vai se tornando também muito mais materialista na contemporaneidade. O materialismo ele vai predominando e vai se tornando majoritário, inclusive nas correntes filosóficas que vão surgir. Compreendem? Então veja que isto é uma tendência cultural da própria modernidade. Este imanentismo, gente, esse imanentismo, essa perda de referência ao transcendente, a transcendência, ao mundo supranatural, ao mundo espiritual, ao mundo divino. E tudo que aponta para o além, tudo que aponta para aquilo que está para além da materialidade, que é supramaterial, que é supranatural, que transcende tudo isto, né? Todas essas áreas que apontam para esta realidade começam a perder o seu status e a sua importância. A gente vai ver um pouco ainda, né, sobre Kant, e uma das primeiras críticas que o Kant, Immanuel Kant, né, um filósofo alemão, vai fazer é justamente a metafísica, né, através da obra dele, A Crítica da Razão Pura. É uma crítica ao conhecimento metafísico, né? E ele vai repropor que outro tipo de conhecimento metafísico seria possível, mas não este, né, que nós tínhamos até a modernidade. Compreendem? Então vejam que, neste sentido, a modernidade vai se tornando, gente, uma modernidade muito mecanicista. E em grande parte o René Descartes e o Galileu, eles constroem muito essa ideia de uma realidade mecanicista. Porque vejam, o Descartes, assim como o Galileu, eles vão pensar a realidade cosmológica de modo tão mecânico, funcionando sob leis regulares, né, leis que obedecem a regularidades, que tudo que acontece, né, está sujeito a uma regularidade, né, mecanicista, que é como se as coisas já estavam destinadas realmente a ser assim. Né? O Criador, ao Criador, mas esse Criador colocou leis de regularidade, né, de movimento em tudo, e as coisas estão ali acontecendo, se movendo, como que num grande organismo mecânico, que vai acontecendo mecanicamente as coisas. E o mecanicismo, essa concepção mecanicista da realidade, é muito próprio da modernidade. O mundo como um grande organismo que funciona sob leis. A ideia é essa. O mundo é um grande organismo que funciona sob leis. Embora se tenha ainda a ideia de que o mundo como um grande organismo que funciona com leis, essas leis foram dadas por um criador, por Deus. Né? Galileu e o Descartes não abrem mão disto. Né? As leis da natureza foram criadas por Deus. Foram criadas por Deus. Agora, um probleminha que vai surgir aí, que alguns críticos, né, sobretudo críticos de René Descartes, né, e alguns de Galileu, vão apontar, é que eles acabaram construindo uma concepção tão mecanicista da realidade, do mundo natural, que veta, né, qualquer espaço para uma providência divina, uma providência de Deus intervindo. É como que Deus criou tudo, botou tudo em movimento, mas ele não vai estar fazendo intervenção na realidade, porque tudo funciona muito mecanicamente. Entende? Então é como que Deus não vai mudar, Deus não vai mudar, não vai mudar assim fazer intervenções, né, na vida individual das pessoas, porque a vida das pessoas também está sujeita a esse grande mecanicismo universal. Então, como tudo faz parte, né, desse funcionamento orgânico da realidade, a vida individual também é assim. E Deus não vai estar fazendo essas intervenções pontuais na vida de ninguém. Isso são o que alguns críticos apontam, como por exemplo o Blaise Pascal. Que o Blaise Pascal, ele também, além de filósofo, foi um importante matemático, né? O Pascal, né? Marli certamente já viu, né? Coisas sobre o Pascal, né? O Blaise Pascal, né? O Pascal, inclusive ele é quem cria, né, a calculadora, né? Ele é um grande nome na matemática, né, o Pascal. E ele vai fazer críticas a essa concepção mecanicista, porque esse mecanicismo congela a realidade de tal forma que até para Deus intervir não consegue. Né? Deus acaba não tendo espaço para intervenção na vida individual das pessoas, porque tudo está sujeito a esse grande mecanicismo universal.
Compreendem, gente? Rafa, ele tá indo tudo claro. Sayonara Nascimento. Elida, Tá claro, professor. Tá claro. Graça, tá entendendo tudo. Jéssica Erlane. Pronto. Então vejam, gente. Uma dúvida, professor, esse termo, foram eles que empregaram ou foi algo que foi se construindo a partir dos pensamentos que deles? teve um mecanicismo. Sim. Não, esse termo vai se construindo, né? Vai se dizendo a partir das concepções deles. Mas eles usavam essa palavra de forma mecânica. Não, não. Pelo menos não do que eu tenho ciência, não. Porque do que eu li do René Descartes, da obra dele, das suas Galileu, não vi não essa palavra não. Né? Agora, vai se dizer a respeito das filosofias deles que eram filosofias mecanicistas. Sistemáticas por demais. Que, olha, gente, é uma coisa que é muito comum na história da filosofia, né? Ou, enfim, das ciências, ou da própria teologia. Muito posteriormente se cria termos para categorizar uma certa concepção filosófica, uma certa teoria, uma certa ideia. Isso é muito comum. Por exemplo, o argumento ontológico, que é aquele argumento que Santo Anselmo constrói para tentar demonstrar a existência de Deus de modo a priori, né? De modo racional, sem precisar recorrer a nada na experiência, mas ao próprio raciocínio, à própria ideia de Deus presente, né, no pensamento humano. Este argumento, cerca de uns 500 anos depois, mais ou menos isso, uns 500, 600 anos depois, é que ganhou o nome de argumento ontológico. Mas o próprio Anselmo não deu este nome ao seu argumento de argumento ontológico. Né? Kant é quem vai dizer, aquele argumento é um argumento ontológico, né? Porque ele está falando da ideia de um ser, onto quer dizer ser, né? Ele está falando do ser, no caso Deus, a partir do próprio raciocínio. Então, do raciocínio ele está deduzindo a existência de Deus, né? Por isso chamou-se isso de argumento ontológico. Então, isso é muito comum, viu, Jéssica Erlane? De as concepções só receberem nomenclaturas lá na frente, né? Por outros tempos. Bom, então o Descartes, gente, nós paramos num verso dele aqui, né? Deste livro, O Princípio da Filosofia, na página 34, lá no finalzinho que diz: do que é válido concluir que os que menos têm aprendido aquilo a que se denominou até o presente filosofia, olha só, viu? E a gente parou neste ponto na aula passada, né? São os que mais estão aptos a aprender a verdadeira filosofia, né? Com isso, veja só, os que menos têm aprendido a filosofia, ou seja, os que menos conheciam a filosofia, estão mais aptos a compreender a verdadeira filosofia. E com isso ele quer dizer que aquilo que se compreendeu como filosofia antes dele, né, acaba sendo um impeditivo, um problema para compreender o que de fato é a filosofia a partir dele. Com isso, é claro que ele está se colocando como aquele que está inaugurando uma nova era na filosofia e no ato de filosofar. Né? Que até então é como se o ato de filosofia e o ato de filosofar não tivessem a mesma maestria, a mesma qualidade que ele agora pretende dar à filosofia. Ele quer dizer assim, que o cara que estudou antes, os filósofos, aí vai estar em choque com ele. Aquele cara que não sabe de nada, só entendeu ele, vai ser melhor, porque só ele sabe, então não vai saber dos outros. E aí é como se ele fosse, né, incontestável. O cara que não tivesse coisas que fosse de encontro ao que ele dissesse. É como, não tem quando a pessoa está fazendo autoescola, que o instrutor diz assim, você já sabe dirigir, a pessoa diz sei, o instrutor diz, olha, pode ser que você tenha alguns vícios, né? Quando a pessoa vem sem saber nada é até melhor, porque aí a pessoa vai ensinar tudo do zero, aí é melhor, né? Então, só quando a pessoa já sabe, já vem com os problemas, né, de como dirigir. Pronto, é praticamente isso, né? A pessoa que já sabia filosofia, né, vai vir com os vícios, né, do antigo filosofar. Então, para Descartes também, a pessoa vinha se zerada, porque aí sim aprender a verdadeira filosofia agora.
Entende, Ellison, como é que é o sistema aí? Essa teoria dele procede ou não? Isso aí, ele querendo só ficar por cima. Não, não, não procede não, porque olha, uma coisa que vai se ter muito, gente, na modernidade, viu, de modo muito generalizado, é um espírito de vaidade. É muito comum um espírito de vaidade no sentido de considerassem agora os modernos como assim, os protagonistas, os caras que tiraram a filosofia do zero e estão começando tudo. E só que isso é absurdo de pensar, né? A filosofia já existia há mais de um milênio. O cara era muito fabuloso. Então, isso aí é um negócio medonho. Ele se achava demais, né, professor? Rapaz, assim, surge um espírito. Ele foi um grande homem, ele foi um grande intelectual, isso aí ninguém duvida, né? Mas é esse espírito de vaidade que não é só dele, é um espírito da modernidade. Tem muitos pensadores de começar a desconsiderar, a depreciar os filósofos que precederam. Sejam os antigos, sejam os medievais, e sobretudo os medievais, viu? Vai começar a ser tratado com bastante preconceitos. Bastante preconceito mesmo, assim, né? No sentido de que é onde vai surgir a ideia de que, tipo, a filosofia medieval não produziu importantes conhecimentos, importantes contribuições para o conhecimento, porque tudo estava ali girando em torno de Deus e da religião, né? É como que a filosofia ficou adormecida por 1000 anos, né? Os 1000 anos de Idade Média. Então vai se nutrir muito essa ideia na modernidade. E uns vão nutrir assim e outros vão pensar assim, não, desde a antiguidade que a gente não teve muito bem filosofia. Filosofia é essa que está surgindo agora, né? Essa filosofia que segue em parte o próprio método científico, que vai se ocupar das coisas imanentes, das coisas empíricas, das coisas que podem ser compreensíveis racionalmente, não de coisas que a razão não pode sondar muito bem, como é a imortalidade, o mundo de Deus, o mundo metafísico, o mundo espiritual e tudo mais. Então, isso é muito próprio da modernidade, esse preconceito com antigos e medievais. Nós temos falas na modernidade, né, de pensadores que tipo chamavam Aristóteles de asno. Aristóteles é um asno, né? Ou seja, um jumento. Digo, mas o jumento é você, desgraça. Como é que você está dizendo um negócio desse com Aristóteles, né? Num dia que eu li isso, eu fiquei indignado. Eu chamei tanto palavrão com ele, é um desgraçado mesmo. Falar um negócio desse, tá excomungado em nome de Domini. Mas você vai ter isso na modernidade. Coisa que a gente não tinha visto até então, assim, de desdém com muitos pensadores, com os pensadores, né, que antecediam, a gente vai ver isso na modernidade. Porque, assim, durante o mundo antigo medieval era muito comum um pensador criticar alguns pontos da filosofia do outro, né, mas e superar algo, né, e um pouco além, né, mas, assim, mantinha-se um respeito muito grande, uma consideração muito grande em relação aos antecessores. Isso era muito comum. Agora, a modernidade, gente, ela vai surgir com um espírito de rompimento. É como que está rompendo com uma pseudo, né, filosofia, ou uma filosofia subdesenvolvida, ou uma filosofia pouco importante, para agora sim construir uma filosofia importante em torno do sujeito. E na modernidade, gente, vai surgir um tipo de filosofar em que o sujeito é o centro das certezas. Não mais a realidade objetiva, não mais os entes, não mais os seres, mas o próprio sujeito. Então a subjetividade, vocês tomem nota disso, viu? A subjetividade é o grande marco da filosofia moderna. A subjetividade é o grande marco da filosofia moderna, vírgula, ou seja, vírgula, uma filosofia em torno do sujeito, como centro das certezas. Que foi, Marli? Entende, Felipe? Sayonara, tá conseguindo acompanhar tudo certinho, Hélida, Jéssica. Vírgula e vírgula. Eu já vou dando pontuada aí já para ninguém botar informação. Eu estou tentando aqui acompanhar, professor, e lembrando da época que eu estudava, né? Que era quando a gente foi ver a disciplina, quando a gente foi estudar psicanálise, que estudou mais Descartes, né? E falava sobre essas controvérsias, né? Ele com Sócrates e por aí vai. Mas, assim, faz muito tempo, confesso que
eu preciso me atualizar, porque faz o quê? 15 anos mais ou menos, então é muito tempo. Isso. E olha, gente, este espírito de rompimento, ele vai sendo nutrido na modernidade e chega à contemporaneidade e vai se tornando muito forte isso aí, viu? Vai se tornando algo assim muito ferrenho mesmo, né? Ao ponto de nós termos, tipo, no último século e meio, pensadores que simplesmente diziam assim que a filosofia antiga e medieval não deram contribuição significativa. Nós temos pensadores radicais a esse ponto, né? Outros como tipo Nietzsche, né? Como o Freud, como o Marx, né? Karl Marx, né? Vão ser pensadores muito críticos em relação ao pensamento metafísico, teológico, né? Então, tipo, Freud, Nietzsche e Marx, nesse sentido, são muito críticos às construções metafísicas da antiguidade e medievalidade, como também às construções teológicas, muito críticos mesmo, né? São três pensadores contemporâneos que simplesmente vão ser pontos de rompimento profundo em relação à metafísica e à teologia, né? São os chamados filósofos da suspeição, né? Os filósofos da suspeita, os filósofos da desconstrução, né? Paul Ricoeur é um filósofo recente que vai falar isso acerca de Nietzsche, Marx e Freud, né? Freud, Marx e Nietzsche, que são Tem filósofos da três doidos. destruição. Diz, Marlene. Dizendo três doidos. Desconstruir para construir tudo de novo. Olha, a gente, assim, aqui na modernidade eu vou dar umas pinceladas, né? Fazer uns breves acenos a esses pensadores, mas quando a gente vai estudando a contemporânea, no próximo semestre, a gente vai aprofundar mais esses pensadores, né? Para a gente entender como é que eles vão receber a modernidade e como eles vão gestar a nossa cultura de hoje, viu? A nossa cultura contemporânea passa por esses homens aí. E tu bota o nome desses camaradas, porque a gente dá uma olhadinha nele, né? Para não ficar voando demais. Sim, sim, Aí sim, bota o sim. nome deles, que eu mesmo gosto, né? De olhar. Não que eu acho que, assim, procurar tanto, mas é preciso, assim, Claro, tem que entender. saber alguma coisa para poder Sim, eu sim. perguntar a você quando eu não entender. Sim, sim, a gente vai ver tudo isso, né? Razão pela qual vocês têm que perseverar, viu, gente? Que é para vocês entenderem tudo o negócio do começo ao fim, né? Não, Ellison, diga aí. O negócio por isso que Jesus disse: quem persevera até o fim será salvo, né? Então, perseverança é tudo, né? É, É, o arcebispo de Olinda Recife dizia, né? O Dom Helder, né? Ele tem uma frase interessante que ele dizia assim: olha, é uma graça poder começar, uma graça maior é perseverar, e a graça das graças é não desistir nunca, viu? Então é disso aí que se trata, viu, gente? Bom, vamos já uma paradinha breve para o recreio e a gente volta daqui a pouquinho, tá certo? Até breve.